Estela, boa tarde. Boa tarde, Duda, Samuel, todos que nos acompanham. Bom, hoje nós estamos com a nossa vice-prefeita, Estela Almagro, que é uma líder do PT na região. Estamos aí, tem muita coisa para conversar. Entre elas, as eleições do ano que vem, as casas já entregues, e essa última notícia aí que a presidenta Dilma, até por um projeto que acabou saindo daqui de Bauru, porque o governo federal realmente está muito preocupado com cursos técnicos hoje. A grande preocupação deles, e com razão, viu, é inverter isso aí. Nós estamos numa pirâmide onde cresce muito, de uma maneira muito grande, o número de formados em curso superior, embora no Brasil está longe ainda do número ideal, e cursos técnicos, ninguém está cuidando de cursos técnicos. Então, eles estão trazendo para Bauru a mais famosa escola técnica do Brasil, que, né, é o Instituto Federal São Paulo, que existe há quase 100 anos em São Paulo já, se eu não me engano é perto. Desde 1909. Desde 1909. Eu me lembro bem quando, em 1960, quando eu estava pensando em fazer faculdade, esse instituto era famosíssimo, inclusive difícil para entrar. E a força do Instituto são os cursos técnicos, embora eles mantenham algumas licenciaturas também, principalmente em ciências, matemática, principalmente licenciaturas curtas. Isso para Bauru é muito bom, viu, Estela? Só estou fazendo esse preâmbulo, porque Bauru acaba se tornando, ainda com a vinda desse Instituto Federal, talvez a cidade mais importante do interior do estado de São Paulo em cursos públicos. Você veja, nós temos aqui o maior campus da Unesp. Nós temos a melhor faculdade de odontologia do Brasil, que pertence à Universidade de São Paulo e à Fono. Temos FATEC, temos as ETECs, que são cursos técnicos também do governo do estado. E estamos para receber a faculdade de medicina, que pelo jeito está tudo encomendado para chegar em Bauru. E agora a vinda, inclusive do Instituto Federal São Paulo, seria espetacular, mesmo que o grosso deles são os cursos técnicos, é o que o Brasil vai dar prioridade hoje. Pede-se que o Brasil monte mais cursos técnicos, porque está ficando um vácuo entre o operário e o técnico de nível superior. Então essa faixa tem que ser preenchida com técnicos e tecnólogos. Conta para o nosso telespectador o que realmente vocês conseguiram lá em São Paulo, em Brasília, e quais são as perspectivas do ano de instalação, como é que estão as tratativas de você com o Rodrigo, que tem que decidir uma área ainda, tem que ser construída, isso, e etc, e etc. Bom, Duda, falar desse assunto, educação, principalmente falar em ensino técnico superior com você é muito fácil, né? Você é da área, preside uma entidade de classe que também aborda o assunto, então a importância realmente do Instituto para Bauru é sem precedente. Você tem toda a razão, Bauru está se tornando uma grande referência no ensino superior, uma cidade universitária, né? Desde a iniciativa privada até os espaços públicos de ensino superior, realmente nós temos os melhores cursos e realmente estamos muito bem servidos. Faltava o Instituto Federal. Nós tivemos, em 2009, assim que nós assumimos, a primeira turnê que a gente organizou com alguns secretários para Brasília. À época ainda era a Majô, nossa secretária de Educação. Aliás, saudar a Majô, mandar um abraço, obrigado pelo esforço, pela parceria naquele momento, que agora frutificou. Diversos professores estiveram envolvidos com a gente naquele momento, de que era importante buscar que o ministro Haddad se sensibilizasse e no momento de ampliação pudesse trazer para Bauru o Instituto. Agora frutificou. De fato, o Haddad havia dito, nas primeiras oportunidades de anúncio do plano de expansão, Bauru realmente preenche todas as condições para receber o Instituto. E tivemos aí a felicidade de agora no dia 16, semana passada, a presidenta Dilma anunciar que Bauru estava dentro do plano de expansão, recebendo aí o Instituto. Eu estou indo a Brasília agora, quarta e quinta, né? Fico em Brasília esses 2 dias, a reunião com a Secretaria Executiva do Ministério já está marcada, nós vamos receber as coordenadas de que precisamos tomar de providências, né, do ponto de vista burocrático. Em princípio, a contrapartida nossa é só a área,
Desde o dia 16, diversas pessoas, alguns de entidade nos procuraram ou ligaram, sugerindo áreas, né? Tem gente que acha que é melhor que seja mais central possível, outros que acham que seria fantástico ter acesso de rodovia. Eu penso, e conversei muito com o prefeito sobre isso, Duda, que nós temos que levar várias questões em consideração. Uma delas, sem dúvida, é a localidade. Acho que o fácil acesso à rodovia seria importante na medida em que não vai servir apenas Bauru, mas vai servir Bauru e seu entorno, cidades da região, na medida em que é um ensino público federal. Nós temos que pensar que o trânsito em Bauru, né, já não tem sido fácil, não é o mesmo trânsito de 10 anos atrás, até pela melhoria de poder aquisitivo, e hoje praticamente todo mundo tem carro, então nós temos que pensar nesse ponto de vista do acesso. Temos que pensar também na ampliação disso. Então nós não podemos pensar numa área que restrinja, que a gente possa estar daqui a alguns anos pleiteando que essa leva de curso seja ampliada, porque isso é perfeitamente factível. Então, de posse dessas informações mínimas e dessa reunião com o Ministério, eu retorno na quinta-feira e combinei com o prefeito que então nós vamos fazer uma pequena reunião, onde nós vamos chamar algumas entidades e pessoas e de base desse relatório de áreas que nós temos disponível, que também é um problema em Bauru, área pública disponível, algumas da União, que também foi cogitada recentemente, né? O Grupo Cidade apresentou uma ideia de que nós pudéssemos aproveitar a escolinha, que já foi a escolinha da rede, aquele espaço ali do entorno, para ajudar no processo de revitalização do centro. Acho que do ponto de vista da revitalização realmente seria fantástico, já que estamos construindo espaço para secretarias na antiga estação, que a habitação está chegando também naquele entorno com o empreendimento que já foi anunciado. Tem muitos prós, muitos contras, a gente vai estar discutindo cada um desses pontos e fechando, provavelmente na próxima semana, essa área. O prazo final estabelecido pela presidenta para esses 8 novos campos no estado de São Paulo é que ela quer a inauguração disso para 2014. A Dilma tem demonstrado um apego que eu acho que é muito importante que o chefe do executivo tenha, que é o de você ser rigoroso com o cumprimento de prazo e estabelecimento de metas. Então, como esse plano foi estabelecido a partir de uma meta que você quer atingir, ela quer que isso tudo seja bastante adiantado para que em 2014 esteja realmente podendo inaugurar. Então, nós vamos fazer a nossa lição de casa, encontrar essa área sem muita burocracia, tentar fazer rapidamente essa transferência e dar início, então, a essa construção. Em princípio, o prédio inicial deve ter 1.000 metros quadrados de área construída, portanto não precisaria ser uma área imensa. No entanto, é claro que você tem que colocar aí que você vai ter que ter um estacionamento amplo, naturalmente, que você vai ter que ter uma área verde e que você vai ter que ter espaço pensando nessa possibilidade de ampliação futura. Então, dentro de todas essas questões importantes de serem ponderadas, nós vamos estar escolhendo essa área com brevidade e fazendo os encaminhamentos para dar início à construção aí do nosso Instituto Federal. O Jackson da Bela Vista, professor Duda, parabéns pelo programa e parabéns à vice-prefeita Estela por conseguir mais uma faculdade para Bauru. Estela, você comentou sobre cursos que não estão na relação do governo federal para serem instalados em Bauru, na qual você vem lutando para trazer. Aqueles que tiverem curiosidade podem inclusive acessar o site do Ministério da Educação. Há um link lá que remete diretamente ao IFSP, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, e ali tem toda uma gama de cursos, é muito grande, né? São mais de 30 cursos, 50% dos cursos de funcionamento deverão ser necessariamente nessa área de técnicos, 20% no mínimo de licenciatura e também de graduação e pós-graduação, notadamente de engenharia e engenharia civil, o que para nós nesse momento é muito importante, principalmente calcado em alguns cursos técnicos nessa área de construção e edificação, porque a área da construção civil realmente tem mostrado um potencial muito grande para continuar crescendo, mas tem demonstrado também um esgotamento de mão de obra qualificada para dar conta de toda essa demanda do mercado. Então, há uma possibilidade de que nós possamos discutir o que melhor se enquadra nesse primeiro momento, como os cursos. Vou dar um exemplo, o Instituto de Avaré funciona inicialmente com apenas 2 cursos. Eu acho muito pouco
pensar para isso na cidade de Bauru. Eu não sei qual foi a realidade, inclusive combinei já com a equipe do gabinete, que voltando de Brasília, além dessa reunião que nós vamos fazer, nós vamos estabelecer um núcleo de pessoas que vão nos ajudar nessa organização interna, e vamos visitar pelo menos 2 dos maiores polos de institutos que já estão instalados, que foram recentemente inaugurados, para que a gente possa se espelhar um pouco nisso. E conversar com segmentos organizados para a gente saber da demanda, né? Nós não somos uma cidade industrial, mas tem crescido muito Bauru desse ponto de vista. E pensar em quais setores carecem mais de pulso no sentido de formação de mão de obra qualificada. É nesse sentido que a gente pode opinar e tentar influenciar e decidir quais os cursos mais adequados para a realidade de Bauru e da região. Mas ele tem que estar dentro daquela gama já estabelecida, que é muito ampla pelo próprio Ministério da Educação. O Instituto Federal, ele funciona como uma autarquia, ele tem verba própria. Exatamente. E tem os seus conselhos, que tem pesquisa de tudo quanto é área no Brasil. Logicamente, eles têm definido o que serve para cada região. Eu tenho a impressão que Bauru, como tem o Unesp, com um montão de cursos aí, inclusive na área de licenciaturas, tem a USP, sim, tem as FATECs com cursos técnicos, eles devem vir principalmente, viu, Estela, e vai, sim, prestar um grande serviço na área de cursos técnicos mesmo, técnicos e tecnólogos, sim, que é o mais importante, que é nos próprios discursos da Dilma, ela coloca, sim, isso hoje. Que o Brasil já está ficando com muita faculdade e pouco curso técnico. Isso, para o futuro do país, eu acho que a Dilma está certinha. Mas eles têm as coisas bem definidas. O José Leme da Nova Paulista pergunta, eu já vou ter um monte de perguntas aqui, procura ser meia rápida, porque eu tenho coisas que eu queria tocar, às vezes eles vão perguntar aqui, vamos ver. Parabenizo a Estela pelo trabalho de desfavelamento e projeto Minha Casa Minha Vida com a ajuda do governo federal. Então, já que o Zé Leme perguntou isso, eu pergunto, quantas casas nós já entregamos em Bauru e qual o motivo do atraso das obras? Na verdade, não há atraso nas obras, né? Nós temos um prazo de 12 a 18 meses que as construtoras podem nos entregar essas obras, nenhuma delas passou esse prazo ainda. Onde é que a gente encontra um pouco mais de morosidade, Duda? E é importante que a gente tenha esse cuidado. Aliás, nós somos a única cidade do estado de São Paulo que constituiu para Minha Casa Minha Vida um grupo multissetorial que cuida detalhadamente dos beneficiários para cuidar do interesse de quem precisa. Então, nós temos 400 unidades prontas para serem entregues, que nós vamos entregar agora. Nós sorteamos em janeiro, e nesses 6 meses, ficou 2 meses com a prefeitura, onde nós fizemos visita em casa para saber. Tinha muita gente, viu, Duda, de fora. Gente de São Carlos, de Araçatuba, de Agudos, de Piratininga. Se inscreveu? Ficou fora. Porque nós fizemos o quê? A SEBS fez visita ativa, então cada casa foi visitada. Gente que já tinha casa no nome, cortou. Agora, tem outros detalhes que, às vezes, eu vou dar um exemplo para você entender por que a gente teve que se debruçar tanto em cima desse banco de dados. Para mim, o mais importante, se eu pegar o residencial Eucaliptus, por exemplo, nós estamos falando de mais de 20 milhões de reais. O mais importante já aconteceu, o dinheiro está aí, a casa está pronta, o empreendimento está pronto, os 400 apartamentos. Eu não posso permitir que essa pessoa sorteada, e que merece, seja cortada por um problema burocrático, por exemplo, do software. Vou te dar um exemplo e vou pedir liberdade até aqui para não mencionar o nome, mas de uma funcionária do Hospital Estadual, que estava, em princípio, pela primeira pesquisa da Caixa, ela não poderia receber a casa. Foi sorteada, mas não poderia. Preenchia todos os requisitos, menos um. Tinha renda de R$ 2.200. Na verdade, a renda dela era de R$ 1.100. Como ele é funcionário da FAMESP, a FAMESP tem mais de uma forma de registro dentro do sistema para pagamentos e recebimentos, ela figurava dentro do sistema como duplo emprego. Então, a renda dela dobrava. Como é que eu descubro isso? Não tendo pressa de entregar, o banco vem, ela está rejeitada, eu dou o direito, ela me diz, realmente eu ganho isso, estou fora. Eu dizer, não, eu quero provar, ela trouxe os olerites, contrato de trabalho. Então, nós estamos entregando agora em setembro, Duda, esses 400 apartamentos, mas com a convicção, nenhum injusto.
400 pessoas que realmente foi peneirado, quem estava acima da renda foi cortado, quem já tinha casa foi cortado, quem não mora em Bauru também foi cortado, que a responsabilidade é dos prefeitos das suas cidades. E tem N outros detalhes, que às vezes é CPF irregular, aí vai na Receita, demora. Então por que demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho porque nós fomos meticulosos para realmente sermos justos. Agora nós estamos entregando em setembro. Na sequência de setembro a gente já entrega o Ivone, que é o desfavelamento. 132 ali a demanda dirigida. E entre dezembro e março do próximo ano ficam prontas as outras 1.200, que nós vamos sortear os beneficiários disso em meados de outubro. Fora isso, já estamos startando Minha Casa Minha Vida 2, onde a gente seguramente não irá construir menos de 2.000 unidades, que foi o que construímos na fase 1. Isso significa, Duda, que nós investimos em habitação nessa primeira fase 100 milhões de reais. E que vamos investir em habitação nessa segunda fase nada menos do que 150 milhões de reais, porque o valor foi majorado para 58 mil só na cidade de Bauru e para a população que ganha menos de 3 salários mínimos. O Mário Bevilacqua, o Mário aqui, meu grande amigo Mário Bevilacqua, pergunta: boa tarde, professor Duda. Estela, estava acompanhando sua entrevista há pouco na Rádio Unesp FM. Sim. Há um último empecilho para que tenhamos, em definitivo, voos por instrumentos no aeroporto Bauru-Arealva. É a questão da antena da TV TEM, que precisa ser rebaixada, para então termos a liberação e os ajustes necessários. Será que a emissora já foi notificada e autorizada a fazer esses ajustes? Estela, qual é a possibilidade de você, em Brasília, procurar acelerar a questão? Obrigado. É toda, Mário. Eu agradeço a lembrança e, como você deve ter ouvido na entrevista que eu dei há pouco na 96 FM, já está agendado. Eu vou estar na ANAC, no DCE, agora nessa quarta e quinta-feira, inclusive na semana passada, participando de um programa ao vivo na 94 FM. A partir disso, o coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da IT acabou entrando em contato, também vai estar em Brasília essa semana. A gente vai compartilhar a agenda para estarmos juntos no Ministério. E eu, tanto quanto a população de Bauru, até porque eu me utilizo mais de avião do que de carro, porque a gente se desloca para São Paulo e para Brasília. Acho que Bauru passou da hora da gente ter o aeroporto como ele foi prometido. Internacional, de passageiros, de cargas, mas eu me dou por satisfeito se ele cumprir o roteiro estadual a contento, porque ele comporta isso. Então nós notificamos, pedimos via gabinete, eu e o prefeito, a questão de uns 30 dias, eu espero poder receber isso, já pedi para o gabinete que cobrasse antes da minha viagem a Brasília, para o DAESP, quais são as providências que foram requeridas pela ANAC e se elas foram a cabo cumpridas pelo DAESP. Por que isso, Duda? Porque quando se dizia que esperava a autorização da ANAC, a questão de 1 ano e meio atrás, descobriu-se depois que os instrumentos estavam todos armazenados lá em São Manuel e que ainda não tinha sido feito o que precisava ser feito, lição de casa pelo DAESP. Então vamos ver onde é que está o problema. A Rede Globo já fez a sua lição de casa, a TV TEM, já notificou, já pediu para o Ministério, e isso foi apontado realmente pela ANAC, que se tornou público, já tomou as providências, está aguardando só a liberação. Já agendei a passagem pelo Ministério, o gabinete está pedindo agora o número do processo para a TV TEM, de forma que a gente possa acelerar esse processo pelo Ministério de Comunicações. Agora, o importante é que a ANAC nos diga, nessa viagem, nessa audiência, que se está tudo cumprido ou não. Não se tem notícia de qual prazo que isso levaria. Sabe-se que é um prazo máximo de até 120 dias. É claro que isso causa angústia. Então, eu quero saber, tem mesmo um processo lá dentro, está tramitando, tem algum empecilho, e de posse disso, vamos encontrar onde é que está o culpado para isso estar engavetado por tanto tempo. E vamos tentar resolver. Eu acho que esse é o nosso papel. E Bauru precisa urgente de avião. O avião está tão baratinho. Hoje, se você for a São Paulo, só uma pessoa no carro ou de ônibus, é mais barato você ir de avião. Com certeza. Mas precisa avião descer aqui em Bauru, meu Deus do céu. Porque São Paulo está, coisa mais horrível do que chegar em São Paulo, talvez seja só na Cidade do México, porque eu nunca vi coisa igual. Em 1h40, 1h30, você está no começo de São Paulo, depois você leva mais 2, 3 horas para chegar dentro de São Paulo, né? Então, pelo tamanho da nossa pista, nós temos potencial para se tornar uma referência, tá? Precisava de voos aí. Quanta gente vai para São Paulo semanalmente? Vai de carro, porque não tem avião, não tem nem cultura de avião. Não está nem acostumado a ir de avião. Mas tem uma demanda aí que vai de ônibus e de carro, que na certeza vão ir de avião. Com certeza, Duda.
A minha primeira audiência em Brasília na quarta é 11 horas da manhã. Quer dizer, para garantir isso, eu tenho que dormir em São Paulo, pegar um dos primeiros voos para poder chegar em Brasília a tempo, porque nós não temos realmente a opção aqui. E o Mário entende dessas coisas. O Mário é um especialista. Nós vamos pegar no pé, viu, Mário? Espero trazer boas notícias de Brasília. O Rafael do Meridoto faz só um agradecimento a você. Nós queremos agradecê-la, bem como ao diretor Chico Maia, não só pelo carinho nas reivindicações, mas pela enorme força e acompanhamento no Dia da Saúde e na conquista de uma nova agência do Banco do Brasil, que será um marco no nosso bairro. Meridota está se tornando uma cidade, né, Duda? Ela é maior do que a maior parte dos municípios do nosso entorno. Mais Pirajuí, que o grande Pirajuí. E eles tinham uma reivindicação muito justa, porque eles tinham só uma loja pequena do banco instalada dentro do Confiança, e aí quando ele levou essa reivindicação, a gente procurou, junto com o Fábio da Associação dos Pequenos Comerciantes lá do Redentor, e a gente fez uma reunião com a superintendência do banco, e realmente está sendo exitosa, então merecido, viu, Rafael? Trabalho nosso, essa parte estamos fazendo mais do que obrigação, mas agradeço a referência. O Luiz Carlos da Bela Vista, em entrevista em uma rádio, a senhora disse que o governo federal tinha contemplado Bauru como uma universidade e, no entanto, é apenas um instituto profissionalizante com cursos médios. Não é apenas um instituto, é um senhor instituto profissionalizante com cursos médios, que é a prioridade que a Dilma está dando. E também tem alguns cursos superiores que vêm junto. Como que é o nome dele, Duda? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Agora, só para terminar a pergunta, aí você faz. Confirmo que o subsídio que o governo repassa é de 16% em programa Minha Casa Minha Vida. Não. É assim. Bom, deixa eu falar primeiro sobre a universidade. Eu falei há pouco que aqueles que tivessem curiosidade de conhecer o conteúdo, a gama de cursos que podem ser oferecidos, pode explorar isso amplamente no site do Ministério, que tem um link para o Instituto. O Instituto, como o Duda disse há pouco, ele tem mais de um século, de 1909, mudou de nome várias vezes. E há cerca de 2 anos, ele mudou o seu status. Então, hoje, ele goza do status de universidade. Ele tem que ter, no mínimo, 50% de cursos técnicos, porque é uma priorização do governo, como o Duda elencou. E, no mínimo, 20 de cursos de licenciatura. E tem um foco na ciência e tecnologia para os cursos de graduação, notadamente de engenharia e engenharia civil, além de outros cursos que também você vai poder linkar aí no site. Então, ele é uma grande escola federal para cursos técnicos, também é uma graduação e também é um gestor para a formação de novos professores. Então, é uma complexidade que realmente vai trazer muito lucro para a cidade nesse sentido. Do ponto de vista da construção, o subsídio de 16% que você está falando, que vai até R$17 mil, para pessoas que preencham o perfil de 3 a 10 salários mínimos, 3 a 6 e 6 a 10. Esse que a prefeitura toma conta, que eu sou coordenadora do programa, esse é de pessoas que ganham a renda familiar até 1.600. Nesse caso, a média que as famílias pagam no imóvel, que hoje é de R$58 mil, será na faixa de 8 a 10, 12, porque ele tem que ganhar até R$1.600 e só vai pagar por 10 anos 10% do que ele ganha, de forma que ele vai acabar pagando 16 mil no imóvel que vale 58. Então, não é esse o percentual, é muito maior. É da ordem de 80% do valor do imóvel. Esse percentual é o subsídio para quem recebe de 3 até 10 salários mínimos. Você vai direto com a Caixa ou com a construtora, compra o imóvel e, dependendo do perfil de vulnerabilidade social da sua família, você pode obter subsídio dentro desses percentuais que variam até R$17 mil por unidade habitacional. Só registrar a pergunta do Luiz Cláudio da Vila Falcão, porque você já respondeu. Estela, o que está faltando para que o aeroporto de Bauru seja aproveitado realmente para cargas ou passageiros? O Davi Cavalcante, vice-prefeita, gostaria de saber porque nunca teve humildade de tentar ser vereadora, ao invés de tentar prefeitura e deputado estadual. Porque o marido dela é candidato a vereador, o Batata, meu amigo Daniel. Vai ser difícil eleger novamente. Agora aí está fazendo previsão. Só consegue entrando no embalo do Agostinho como vice.
primeiro deve mostrar trabalho. Eu acho que Cavalcante tá Daniel, eu acho que trabalho. Daniel, Trabalho a gente mostra com mandato e sem mandato. E quando você tem uma militância política e você tem uma ideologia que você representa, você quando disputa a eleição para a prefeitura, por exemplo, você pode disputar porque quer efetivamente ganhar, todo mundo que disputa quer, claro, mas você também pode ter um papel a cumprir. Nas eleições de 2000, por exemplo, quando nós fomos candidatos a prefeito, foi a primeira vez, nós cumprimos um papel de garantia que nós tivéssemos representante na Câmara e que nós tivéssemos alguém dentro dos candidatos apresentados, a defesa do nosso perfil, a defesa das ideias que nós tínhamos para a cidade de Bauru. Quando você participa de um embate, como da eleição de deputado, você também não o faz apenas pelo mandato, pelo menos não quando você tem uma ideologia. Você também ajuda a sua candidatura ao governo do Estado, você leva a sua candidatura à presidência da República, e desse ponto de vista, penso que tanto eu quanto outras pessoas do PT, como o Roque, por exemplo, mesmo não tendo alçado uma cadeira à Assembleia ou à Câmara Federal, nós cumprimos o nosso papel porque ajudamos nesse processo de eleição no Estado e no caso da esfera federal, com as 2 vitórias do presidente Lula e agora com a reeleição da Dilma. No município, eu penso que a gente acertou, né? Nós poderíamos ter sido candidatos de novo na eleição de 2008, resolvemos unir forças, formamos um bloco muito amplo, foi a primeira vez que nós tivemos um bloco com essa magnitude, e penso também, até porque a gente conversa e anda muito, que temos ido bem. Então é uma parceria que não é um no esteio do outro, você não tem quem puxa, você não tem quem está na carona de quem. Você tem tarefas e responsabilidades, cada um com a sua tarefa e com a sua responsabilidade. E na próxima eleição, você continua junto com o Rodrigo, o futuro a Deus pertence? O futuro sempre pertence a Deus, né, Duda? A gente procura fazer gestões sobre ele. Pretende ter candidato próprio em Bauru? Não, Duda, nós constituímos agora, né, a gente fez uma série de reuniões no último período, nesses últimos 30, 40 dias, o Renato Purini, que é o presidente do PMDB, até por ser o partido do prefeito, assumiu o comando das articulações pela reeleição. A nossa perspectiva é de manutenção da aliança como ela estava e ainda ampliar, nós seguiríamos juntos, né, tanto o Rodrigo quanto eu, e aí o PT tem um esforço muito grande de garantir que o governo continue dando certo e que a gente possa voltar e continuar, acho que 4 anos, pelo número de anos que a cidade de Bauru ficou parada, nós fizemos muita coisa, acho que tem muito ainda para fazer, e a gente arrumou a casa, de certa maneira, para prepará-lo para ser uma máquina funcionando melhor num segundo mandato. Eu penso que dá para avançar muito mais ainda. Nós temos um perfil que é diferente do Rodrigo. O Rodrigo não tem esse perfil, que é o perfil ideológico partidário da militância, é um perfil de liderança mais ligado ao contato direto com a população, mas não com esse perfil que nós, a maioria dos partidos que estão dentro do governo, então são parcelas que se juntam e se completam. Tivemos muitos tropeços, mas tivemos, acho que, muito mais acertos do que tropeços, e a gente vai aprendendo um com o outro, e acho que quem tem ganhado com isso, seguramente, pelo balanço, é a cidade de Bauru. Então, essa é a nossa intenção, de que as coisas continuem dando certo no próximo período. O cargo mais cobiçado hoje para as próximas eleições em Bauru é ser vice do Rodrigo. Até eu estou pensando em me candidatar a ser vice do Rodrigo. Eu acho que essa história, Duda, de ser deputado federal, primeiro, assim, é uma coisa que o Rodrigo nunca disse, nem nos meios internos. Ele pode até querer, porque já foi, né? Todo mundo quer ser vice do Rodrigo, daqui 2 anos o Rodrigo vai embora. Vai embora. E se disser isso, seria, no mínimo, uma imaturidade política muito grande, porque pode-se até pensar que seja uma vontade que ele tenha, mas seria absurdo, com o tamanho da aprovação que a gente tem, pensar em abandonar o governo. Outro dia, que eu gostei da entrevista com o Coronel Ecler, do PSDB, né? Sim. Mas o que eu recebi de telegrama, viu, Coronel, te elogiando pelo nível da entrevista, inclusive ontem à noite eu recebi do Coronel. Você não viu? Não tive oportunidade. Ele é muito lúcido. O Coronel Ecler fala até para os cotovelos. Fala pelos cotovelos? É um coronel civil, viu? Ah, é? Porque militar geralmente é austero, né? E ontem o Coronel Castilho me ligou, viu, Ecler? Mas te elogiando trabalho, diz que você é um dos caras mais íntegros que ele cruzou na vida. Que bom de ver. E é isso aí que tem que ver mesmo. Pretendentes. Sem dúvida. Gente boa, tem Gazeta, tem o Coronel, pelo que eu notei, se o cavalo passar arriado, ele monta no cavalo. Sobe em cima. Faz parte do processo democrático, né, Duda? Claro, é isso aí. O Pedro Valentim fala. Pedrinho. Observação, professor Duda. Professor Duda, estaremos nas próximas semanas anunciando uma verba de 60 mil para outra entidade assistencial de Bauru, através do deputado José Zico Prado, do PT.
O ano passado também conseguimos esses 60 mil para a APS. Pergunta para a Estela. Boa, eu ia perguntar aqui, para você. O Pedro, eu vou te contar, é meu assessor. É uma figura. É um assessor. Ele pergunta para você. O que você está achando da postura da Dilma contra a corrupção? Isso é exemplar, assim, esse já é o perfil dela, né? Assim, assusta alguns setores da política porque ela pondera bem menos politicamente do que administrativamente, mas está absolutamente dentro daquilo que a gente tinha, conhece e espera da Dilma. É o que eu mencionei há pouco sobre a história de prazos, né? Quando se trata de recurso, ela tem prazo, meta, estabelece e exige cumprimento disso, e de fato é uma grande executiva à frente desse enorme país que é o Brasil. E nesse caso dos escândalos envolvendo alguns ministros, ela tem uma postura muito rápida. Chama, discute, se tem espaço para dúvida, ela abre espaço para defender, não tem espaço, ponto. Corta que vem o próximo. E a máquina continua. Eu acho que isso também é muito importante no perfil dela. É o de que as coisas não param porque você está fazendo um processo que alguns chamam de faxina. Eu acho que o termo é forte demais para se referir dessa maneira, mas acho que ela está dando um grande exemplo da grande gestora que ela é, de que não titubeia diante de temas que parecem espinhosos. Se deparar com problemas, com mau uso do recurso público, quando você está à frente do executivo, está dentro do lógico. O que não é lógico é você compactuar. Então, eu acho que ela está correspondendo às expectativas e está dando as boas respostas que a sociedade espera que ela dê. Até agora eu estou muito contente com o governo da Dilma. Eu acho que eu lamentei, sei que você é do PT, não vai poder falar. Eu me lembro dos nossos debates aqui. Claro. Eu sempre acho que o Lula foi um avanço de distribuição de renda, ajudou os menos favorecidos, mas ele apostou na governança e para conseguir tudo isso, sei lá se ele está certo, ele é um grande estadista. Ele tolerou muita coisa para conseguir as coisas que ele conseguiu. A Dilma é um estilo completamente diferente. Espero que ela não modifique, até que enfim eu estou vendo. E espero que isso também... Eu quero ver como é que o próprio PT vai explicar, se não apoiar a Dilma, que está contra ela porque ela está contra a corrupção. A Dilma me agrada na verdadeira acepção do termo. Nós tivemos reunião da direção nacional, inclusive com os deputados, agora no dia 5 de agosto em Brasília, e eu sou da direção nacional, e a nota que nós tiramos, inclusive com os deputados, é de total apoio à postura que ela tem tido à frente do Brasil. Tá fantástica. De forma irrestrita. Tenha dúvida, tenha dúvida. O Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde, Estela. O governo do PT, historicamente, sempre criticou privatizações. Recentemente privatizou os principais aeroportos do Brasil. O PT mudou? Ou está mostrando aquilo que sempre foi? Não, olha, eu acho que são debates diferenciados. Eu, particularmente, estou no PT há 25 anos e eu continuo sendo contra a privatização e terceirização de setores considerados essenciais. Quando você vai debater possibilidades que aproximem da privatização ou da terceirização, saúde, educação e algumas outras áreas que a gente considere estratégicas, eu continuo sendo contra. Eu sou contra, por exemplo, com a maior tranquilidade, porque vencemos as eleições em Bauru em cima desse debate, eu sou contra a entrega do serviço de água. Sou contra porque considero o serviço essencial e porque as experiências que o Estado tem afora não é de resultado positivo para a população. Sou contra porque na saúde ela já existe de forma disfarçada, porque a maior parte dos serviços de saúde no Estado é gerido por fundações. E aí quando você tem como estadual, que é um hospital modelo, na prática não atende todo mundo. Então a cirurgia é marcada e remarcada diversas vezes. Porque o compromisso não é com o atendimento, o compromisso é com aquela meta estabelecida. E mantém-se aquele padrão, mas você não atende o grande contingente. Então tem funções que são essenciais. No caso dos aeroportos, nós estamos diante de grandes eventos nacionais. Seria absurdo pensar em não abrir uma parceria, porque está crescendo muito a aviação no Brasil, até a mudança do poder aquisitivo. Seria absolutamente utópico. O Brasil está um dos países mais atrasados do mundo. No ponto de vista do desenvolvimento dos aeroportos e aviação. Então, é muito grande. Eu continuo com a mesma postura como a maioria do partido e a direção do partido nos temas essenciais. Outros nós podemos abrir sem problema nenhum. A parceria com a iniciativa privada tem que atingir níveis e patamares. Há uma correção aqui, ainda bem que deu tempo de fazer. Meu amigo Daniel Cavalcante. E o analfabeto fui eu, já olhei aqui. Não era o Daniel Cavalcante, era Davi Cavalcante. Opa!
Aí, Daniel. Davi, pronto. Daniel, perdão, hein? É a hora que eu olhei. Tô ficando cego, viu, Daniel? Eu li. Porque o Daniel sempre participa. O Davi também é um grande participante da. Por isso que eu falei. Como o Rafael e o Pedrinho, né? Claro. Sempre. Como eu conheço o perfil do Daniel, eu falei: o que é isso? O Daniel ficou ácido hoje, né? Mas não era o Daniel, era o Davi. Nós respeitamos a opinião do Davi. E a Estela já respondeu: desculpa, Daniel, e desculpa, Davi. O doutor Natanael, ele pergunta assim, olha: Estela, você tem alguma ligação com o Zé Dirceu? Caso tiver, você acha positiva esta ligação? Sem dúvida. Tenho, sou amiga pessoal, tenho relação política, sem dúvida nenhuma. Com ele e com muitas figuras do PT que em alguns momentos já tiveram expostos e que estão dentro de um processo democrático de apresentar a sua versão e defender-se. Né? O Zé Dirceu, além de tudo, é jurista, atua muito na área do direito e está tendo toda a oportunidade possível, a exceção de alguns setores da mídia, de expor e de apontar a sua defesa. Então, continuo tendo, e acho que renegar as amizades é um sinal. Acho que na política uma das coisas mais importantes, eu digo sempre isso, é lealdade e história. Agora, história, quando você tem lealdade, você reconstrói ela. E eu também, que sou da área do direito, parto do pressuposto de que não condeno ninguém, a não ser que, em última instância, essa figura esteja condenada pela justiça. E ainda assim, a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito critério, porque não tem sido fácil essa relação mídia, poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Nós temos várias histórias que refletem isso no período recente, e acho que o que cabe a nós, que somos figuras públicas, é ter sempre muito cuidado e muito respeito quando o tema é esse. Importante aqui também, do ponto de vista público, ele não está no governo, mas é uma figura política que eu respeito muito, é meu amigo pessoal. Falar em amizades, já que você falou, eu lembrei. Sábado eu estive em Ribeirão Preto. Sim. Fui me encontrar com os meus colegas da minha turma de 64, quando eu terminei Química. Certo. Fazia 47 anos que eu não via meus colegas, né? Que momento, então, hein? Tive a oportunidade de colegas que moraram comigo durante 4 anos na faculdade. Eu vi que eu estou mais conservado que eles, pelo menos o espelho de casa. Bom, os ares de Bauru são bons, Duda. E foi uma delícia realmente. Eu sei que tem amigo que ia assistir hoje. Eu quero mandar um beijo para todos os meus amigos, principalmente o Ardelino e o Paulo Araribóia, que me aguentaram durante 4 anos morando junto comigo, com esse gênio horrível que eu tenho, né? E foi realmente gratificante. E voltei a Ribeirão, que maravilha de cidade, né? Muito desenvolvida. Eu às vezes falo aqui, Bauru é mais importante que Ribeirão. E vai ser, viu? Vocês de Ribeirão aí, que se cuide, viu? Porque Bauru está numa posição geográfica maravilhosa e é a bola da vez. Exato, Duda. E faculdade, Ribeirão não tem Unesp, Bauru tem Unesp já, ó. Né? FATEC eles têm também, USP eles têm, mas nós estamos chegando lá, viu? Vindo a medicina para cá, não tem para mais ninguém. Bauru vai ser agora o Instituto Federal, importantíssimo na área de técnicos e tecnólogos. Acho que é mais um prol para transformar essa cidade num Cambridge da Inglaterra, num Oxford. É uma cidade universitária na verdadeira acepção do termo, com faculdades privadas que são bem reconhecidas pelo MEC, até mais do que as escolas públicas, né? A USC, a FIB, a IT, são escolas muito queridas pela comunidade de Bauru. Estelinha, mais alguma coisa, querida? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam. Eu sei que você continua sendo campeão de audiência nesse horário, Duda, e para mim é sempre uma satisfação. Eu retornando de Brasília, a gente tendo novidades, a gente te contata aí, a gente volta a conversar para você estar anunciando, principalmente nessa questão do aeroporto, que acho que é algo que está um tema realmente muito latente. Obrigado por mais essa oportunidade. E é sempre bom ver o Samuel magrinho desse jeito, né? A gente estranha. Está muito elegante. Está muito bonito. Estelinha, obrigado pela presença. E para quem não sabe, eu sou padrinho de casamento da Estela. Verdade. Hein? Eu sou um dos responsáveis pelo casamento da Estela com o Batata. Quase 2 décadas, né? Claro, tentei abrir o olho dela, mas não deu tempo. Não teve jeito. Um beijo para os filhos da Estela, para o Batata. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.